Vamos lá então começar mais uma aula aí, a próxima aula na sequência da análise combinatória, que é o quê? Probabilidade, um dos conteúdos que mais cai no vestibular e você tem que estar atento para ficar esperto aí a todas as questões que vão cair. Eu vou fazer o primeiro momento dessa aula que, vou ser bem sério com você, se eu pudesse eu pularia esse momento, mas eu tenho que fazer por quê? Se eu falar de algum termo técnico, evento, espaço amostral, e se você não sabe isso, você vai dizer, pô, Adriano, mas do que você está falando exatamente? Então eu preciso te mostrar alguns pontos base de nomenclaturas até para você começar a entender e para a gente chegar a um ponto de uma probabilidade um pouco intuitiva no início e depois ir para uma coisa mais formalizada e formatada dentro da matemática, tá ok? Então, vamos lá começar aqui nosso conteúdo, clico ali, foi, show. Quando a gente fala de probabilidade, a primeira coisa é que nós temos dois tipos de eventos, de experimentos. O primeiro experimento é o experimento determinístico. O que quer dizer isso? Quando o resultado está determinado, ou seja, você sabe que vai acontecer. Se eu pegar a caneta, e aí eu pegar a caneta aí, aqui vai fazer um barulhão no computador, vamos lá, se eu pegar a caneta aí e jogar, o que aconteceu? Ela caiu. Uma lei da gravidade diz o quê? Está determinado. Essa caneta na Terra, enfim, vai cair. Então, o experimento determinístico é aquele que você já sabe o que vai acontecer, ok? Resultados idênticos, enfim. Agora, o experimento aleatório é aquele que nos interessa. É aquele que eu não sei o resultado que vai acontecer, mas eu posso mapear as possibilidades. Então, probabilidade vai estar diretamente ligada ao quê? A você ter um conjunto do que pode acontecer e, consequentemente, ver dentro desse conjunto quais que te interessam. Então, o experimento aleatório é aquele que eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei dizer o conjunto do que pode acontecer. Dentro dessa brincadeira dos experimentos aleatórios, nós temos dois caras bem importantes, o espaço amostral e o evento. Como eu te falei antes, eu vou passar até, queria até pular, mas eu vou ir um pouquinho mais rápido só na realidade, para a gente conseguir vencer isso aqui rápido e para algumas questõezinhas aí. Mas assim, ó, Adriano, você está fazendo rápido, é porque é muito conceito. Importante saber os nomes, mas não vou ficar gastando tempo com isso aqui. Beleza? Primeiro, espaço amostral. O que é espaço amostral? É o espaço, é o conjunto de todas as possibilidades, de todos os possíveis casos que podem acontecer, de todos os resultados possíveis, como está aí na tela. Opa, ele é um conjunto. Então a gente vai falar de conjunto aqui, tá? Conjunto numérico mesmo, você vai entender isso. Adriano, quem é o evento? Evento é o quê? É um subconjunto do espaço amostral. Então vamos lá. Dentro do conjunto do espaço amostral, que são todos os possíveis resultados que aquele experimento aleatório pode acontecer, o evento é um subconjunto. São alguns daqueles resultados. Ok? Vamos pegar um exemplo? Vai lá. Lançar um dado. Lançar um dado. Qual é o espaço amostral? Ou melhor, vamos lá. Qual é o espaço amostral? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um conjunto com 6 elementos. Evento, sortear um número primo. Quais são os números primos de 1 até 6? Números primos passaria de 6, mas o evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, dos números de 1 até 6, quais são os primos? O 2, o 3 e o 5. Então, são esses elementos que formam um conjunto de 3 elementos. Tá pegando aí? São sempre o quê? Conjuntos. Então a gente trabalha com o número de elementos de um conjunto. Beleza, continuando um pouquinho mais, e aí nós já vamos com um experimento para começar a entender. Lançamos 3 moedas e observamos as faces que ficaram voltadas para cima. Representar, letra A, o espaço amostral do experimento. Vamos lá, se eu lançar 3 moedas, cada moeda que eu lanço pode ser o quê? Cara ou coroa. Tudo bem? Então, beleza. Então, se eu pensar, pode ser o quê? Cara, cara, cara. Pode ser cara, cara, coroa. Mas pode ser cara, coroa, cara. Eu estou lançando a moeda. São 2 caras e uma coroa, mas em ordens diferentes. E isso muda a sequência de lançamentos que eu tenho. E assim eu vou listando todos os casos possíveis. Adriano, tá, beleza. Quantos casos eu tenho aí? Se você contar esse conjunto, ele tem 8 elementos, que são ternos, caras e coroas. Tudo cara, tudo coroa, 2 caras, uma coroa, e assim por diante. Aí, claro que você vai pensar o quê? Cara, então toda vez eu vou ter que listar? Imagina se eu falo lançar 4 moedas. Meu Deus! Cara, 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 cara. Coroa, 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 cara. Aí troca a ordem. E 2 caras, 2 coroas. Meu, uma moedinha a mais tem muitos mais casos. E aí, claro que não é inteligente você ficar contando. Aqui que vai entrar o quê? O nosso conteúdo anterior. Análise combinatória. PFC, arranjo de combinação,
permutação. Você está entendendo? Então vai entrar o conteúdo anterior para você não ter que ficar contando, listando casos. Adriano, tá, como é que seria isso aqui? Vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Adriano, como é que eu faria essa questão? Primeiro eu penso em sequência. Joguei moeda, joguei moeda, joguei moeda. Eu penso em duas caras e uma coroa. Duas caras, uma coroa. Primeira coroa, depois as duas caras. Aqui no meio. Enfim, vou trocando essa ordem aí. Tá, Adriano? Então a ordem importa? Aham. Então é um arranjo que a gente faz por PFC. Pensa PFC agora. 3 tracinhos, cada um para uma moeda. Aí você pensa, na primeira etapa, quantas possibilidades para moeda? 2, ou cara ou coroa. Depois, 2, ou cara ou coroa. Terceira, ou cara ou coroa. Fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 8, que são os 8 casos que você está vendo aí na tela. Entendeu? Então, é mais interessante usar a análise combinatória para resolver, obviamente. Mas nada impede de, em uma outra questão, você listar e conseguir fazer. Aí olha o que eu vou te pedir na letra B dessa questão. Evento A, saírem apenas faces iguais. Lancei 3 moedas e eu quero faces iguais. Então eu poderia dizer que é o quê? Cara, 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 coroa, coroa, coroa. São quantos casos? 2. É um caso pequeno, né? 3 moedas. Então dá para listar. Então eu tenho 2 casos aí. Mas vamos lá. Tudo cara ou tudo coroa, né? 3 tracinhos. Vamos pegar PFC mesmo. 3 tracinhos. Primeira moeda, lancei. Ou é cara ou é coroa. 2 possibilidades. Mas eu quero agora ou tudo cara ou tudo coroa. O segundo tracinho seriam quantas possibilidades? Uma, que é a mesma da anterior. Terceiro, uma de novo, que é a mesma da primeira. Tipo, se foi cara, repete cara, repete cara. Se foi coroa, repete coroa, repete coroa. Como é que ficou o nosso PFC? 2 possibilidades, uma possibilidade, uma possibilidade. 2 vezes 1 vezes 1, 2, que são os 2 elementos que você contabilizou ou enumerou aí. Pegou na boa? Legal? Uma perguntinha extra. A probabilidade, qual é a probabilidade do lançamento de 3 moedas de saírem apenas faces iguais? Vai numa maneira intuitiva aí, pensa bem. Adriano, são 8 casos possíveis, 2 que me interessam. Então me interessam 2 para cada 8. Se me interessam 2 para cada 8, me interessa 2 de 8. Me interessam 2 oitavos. E 2 oitavos, 2 dividido por 8, é 0,25. E 0,25 é 25%. Então, ao lançar 3 moedas, a probabilidade de sair tudo cara ou tudo coroa, ou seja, faces iguais, é de 25%. Você vê que a gente resolveu a probabilidade de uma forma mais intuitiva, mas a probabilidade é isso. Então, como assim é isso? É essa intuição que você fez. Se me interessa 2 a cada 8, basta pegar o 2 e dividir por 8. Tá, Adriano? Formaliza um pouco melhor isso. Vamos lá. Qual é a probabilidade teórica de um evento? Lê aí, ó. Se um fenômeno aleatório, o número de elementos do espaço amostral for n de u. Por que n de u? A gente chama de conjunto universo. N de u. Vamos lá, conjunto universo. N da letra que representa o conjunto, tipo n de u, é o número de elementos deste conjunto. Lembra isso lá da aula de conjunto? Da aula de conjuntos que você teve com outro professor. E Adriano, então eu quero saber quantos elementos tem. Por exemplo, antes, me interessava saber quais eram os 8 elementos. Cara, 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 coroa, 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 2 caras, uma coroa, troca a ordem. Não, me interessava saber o quê? Quantos tinha, ou seja, o número de elementos, que nesse caso era 8. E para o evento A tem o N de A, que é o número de elementos do conjunto A, ou seja, daquilo que me interessa naquele momento. Quem é a probabilidade de ocorrer o evento A? É o número de elementos do conjunto A, número de elementos do conjunto do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Que foi o que a gente fez antes, não foi? Saiu 8, me interessam 2. Então esse conjuntinho tem 2, o conjuntão universo tem 8. Me interessa 2 de 8. Me interessam 2 oitavos. 2 dividido por 8, que é 25%. Caraca, então isso é probabilidade? É. Eu sempre brinco e falo para os alunos, vou falar para você que está me vendo online aí agora também. Cara, probabilidade é fácil. Ah, não é nada. É fácil. Probabilidade é fácil, sabe por quê? Porque probabilidade é uma divisão. Quem vai em cima? O número de elementos do conjunto evento. Quem vai embaixo? O número de elementos do espaço amostral. Vamos facilitar um pouquinho? Vou colocar uma linguagem melhor? Vai lá. Quem que é a probabilidade? Em cima, o número de casos favoráveis. Embaixo, o número de casos possíveis. Vamos colocar uma linguagem que fica ainda melhor para você? Quem vai em cima? O que me interessa. Quem vai embaixo? O total. Vamos de novo? Probabilidade é uma divisão do que me interessa
pelo total. Vamos de novo. Probabilidade é uma divisão do que me interessa pelo total. Probabilidade é fácil. Adriano, mas esse o que me interessa e o total, às vezes é meio difícil de encontrar, né? Às vezes é. Mas em geral ele envolve o quê? Análise combinatória. Ou seja, é um problema lá de PFC, arranjo, combinação, permutação, que talvez você tenha dificuldade. Então, se liga o que eu vou te falar agora. Você tem que aprender cada vez mais a fazer isso em todas as matérias, tá? Seja na análise combinatória, na trigonometria, na função, seja lá o que for. Comece a entender aonde você tem dificuldade ou até está errando. Às vezes o aluno erra uma questão, você pode errar uma questão de quê? De probabilidade. Aí você erra a questão, conclusão. Não sei probabilidade. Não, eu tenho dificuldade em probabilidade. Tá, mas você entendeu que probabilidade era para pegar o que te interessa o total e dividir? Sim. Então você não tem dificuldade em probabilidade. Você tem dificuldade em análise combinatória. PFC, arranjo, combinação, permutação. Você talvez precise voltar lá e treinar melhor isso e depois vir para cá. Quando eu entrar na próxima aula em probabilidade do produto, soma de probabilidades, probabilidade condicional, distribuição binomial, calma, os nomes assustam. Aí tem muito mais probabilidade. De novo com a análise combinatória. Mas aí você pode errar por probabilidade. Cara, aqui, essa aula de hoje, se você errar ou tiver dificuldade em questões, é muito provável que seja a análise combinatória e não a probabilidade. Estamos entendidos? Claro, tem uns detalhezinhos que eu vou te mostrar. Atenção, fique esperto, enfim. Tem muita pegadinha em probabilidade, pegadinha de texto, de tabela. Fica esperto em relação a isso. Beleza? Vamos de novo? O que é probabilidade? Probabilidade é uma divisão do que me interessa pelo total. Estamos entendidos? Bora para uma questão? Vamos lá. Vamos para uma questãozinha aí para você entender. Essa questão aqui eu faço questão de fazer ela por dois motivos. É uma questão boa, cai direto em vestibular. E o segundo motivo é, ainda tem aluno que se atrapalha um pouco. Então eu vou te ensinar agora de uma vez por todas, para você nunca mais ter dúvida. Bora lá? Questão. Em um lançamento de dois dados, um preto e outro branco. O que quer dizer que um lançamento de dois dados, um é preto e o outro é branco? Se um dado é preto, talvez, né, preto com as bolinhas dos números brancas, e o outro é preto com branco com as bolinhas preto, tanto faz. Um é branco, um é preto. São dados diferentes. Então se liga agora. Toda vez que um vestibular cobrar assim, ó, em um lançamento de dois dados diferentes, ele não precisa falar que é um preto e um branco. Você tem que entender que se eles são diferentes, um é grandão, outro é pequenininho, um é preto, um é branco, eles são diferentes. Por quê? Qual é a probabilidade de que os números obtidos sejam iguais? Olha só, joguei um dado aqui, ó, preto, branco. Tirei 2 no preto e 1 no branco. Lembra disso? 2 no preto, 1 no branco. Isso é a mesma coisa de 1 no preto e 2 no branco? 2 no preto, 1 no branco, 1 no preto, 2 no branco. É a mesma coisa? Não, porque são dados diferentes. Tirar 1 em um e 2 no outro, ou 2 no um e 1 no outro, são coisas o quê? Diferentes, porque são dados diferentes. Só que o vestibular em geral fala o quê? Lançando dois dados diferentes. Ele não fala que é preto e branco. Você que tem que lembrar disso, e a melhor maneira é pensar o quê? Cores diferentes. Tá claro? Pô, tá claro, mas eu queria ver isso com mais força, talvez. Ok, eu vou fazer uma coisa que você nunca vai fazer no vestibular, pelo amor de Deus. Promete aí pra mim. Fale agora na frente do computador. Se alguém passar aí vai te achar louco, mas ó, eu prometo que eu nunca farei o próximo slide, né, num dia, numa prova de vestibular. Que é o quê? Uma tabela. Você vai fazer uma tabela do que seria a composição de lançar dois dados diferentes, um preto e um branco, por exemplo. Olha só. Tabelinha. Você vê que agora eu vou colocar ali na coluninha, na coluna 1, os números de 1 até 6 em preto. E na linha, de 1 até 6 em branco. Que seria de 1 até 6 aqui, né? No lançamento do dado preto e de 1 até 6 aqui no lançamento do dado branco. Vamos lá. O que vai aqui nessa primeira casinha? 1 no preto e 1 no branco. Ok? O que vai na casinha de baixo? 2 no preto, 1 no branco. O que vai na casinha de baixo? 3 no preto, 1 no branco. Tudo bem? Opa, cadê o mouse aqui? 3 no preto, 1 no branco. Beleza. Adriano, nessa casinha aqui em cima agora, ó. Aqui, ó. Tá vendo que eu tô apontando com o mouse? Então, beleza. Acompanha ali na tela. Aí vai lá, essa casinha aqui, quem que vai? Pô, lá vai 1 no preto e 2 no branco. Agora tá visível para você. 2 no preto, 1 no branco. 1 no preto, 2 no branco. Uma tabela, uma matriz está dizendo que são elementos diferentes. Tá ok? Então, beleza. Abaixo. 2 no preto, 2 no branco. Agora eu te pergunto. O parzinho 1, 2, 1, 2 ou 2, 1, eu contei cada um na sua vez. Cair 1 em um e 2 no outro.
Ou ao contrário, são casos diferentes, porque são dados diferentes. Tudo bem? Mas se diga assim, Adriano, todo dado é igual. Mas se ele falou que são dados diferentes, caceta, imagina que são diferentes. Ponto. Agora, 2 no preto e 2 no branco. Ó, o que eu vou te falar, hein? É louco. 2 no preto, 2 no branco. Vou mudar. 2 no branco, 2 no preto. É a mesma coisa. Ou seja, mesmo que os dados sejam diferentes, se eu tirar números iguais, 1, 2, 2, aí é a mesma coisa. Ou melhor, eu conto apenas uma vez. Tudo bem? E a matriz aqui, a tabela, você está vendo aí na tela, tá te mostrando isso. Beleza, mais alguns casos. 4 no preto, 5 no branco, 6 no preto, 6 no branco. Show! Você está vendo aí, é uma matriz com 6 linhas, 6 colunas. Quantos elementos? 36. Ele pediu para nós sortearmos o quê? Ou a probabilidade de saírem números iguais. Quantos casos tem? 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Dá para contar? Dá. Adriano, são 6 casos num total de 36. Tudo bem? Tá, mas daria para fazer análise combinatória aqui? Dá. Você acabou de ver que 1, 2 ou 2, 1 são casos iguais ou diferentes? Diferentes. A ordem importa? Aham. Então é um arranjo. Arranjo. Vamos lá. Total de casos primeiro. Dica, tá? Sempre que você tiver dificuldade em fazer o evento primeiro, faça o total primeiro. Por quê? Porque o evento está dentro do total. Quando você fizer o total primeiro, ali dentro vai estar o que você quer. Pode te dar uma luz, clarear um pouquinho para você resolver. Beleza? Esquentaram aqui, ergue a manga do casaco. Bora lá. Tá, Adriano, vamos lá então. Como é que seria a análise combinatória? Total primeiro. Vou lançar 2 dados. A ordem importa? Aham, é um arranjo. Vou resolver por PFC. Imagine 2 tracinhos. Lancei o primeiro dado. Qual é a chance? De 1 até 6. 6 possibilidades, ok? Segundo dado. De 1 até 6. 6 possibilidades. 6 vezes 6, 36. Pegou? Então, total 36. Agora eu quero o quê? Dados com números iguais. Lancei o primeiro dado. Pode ser qualquer coisa? Pode. 6 possibilidades. Lancei o segundo dado. Pode ser qualquer coisa? Não. Ele tem que ser igual ao primeiro. Então, quantas possibilidades? Uma. Se saiu 3, tem que ser o 3. Se saiu 5, tem que ser o 5. E aí fica 6 vezes 1, 6. Então, probabilidade é uma divisão do que me interessa pelo total. O que me interessa? Quantos casos me interessam? 6, num total de 36. O que vai dar 1/6 quando a gente simplificar. Show de bola? Tamo junto aí, pegou a questão? Questão bem clássica de vestibular, lançamento de dados, de 2 dados. Então fiz ela, porque primeiro, cai muito nos vestibulares. 2, para você não ter dúvida quando fala de dados diferentes. Por mais que ele não diga que são cores diferentes ou tamanhos diferentes. Imagine algo que os diferencie, tipo a cor, que é um exemplo muito bom. Show de bola? Vou fazer mais questões contigo ainda, mas antes eu preciso passar por um detalhe que às vezes tem muito lugar que passa direto por isso aqui e não pode ser, tá? Que é o quê? Propriedade das probabilidades. Tem propriedade, Adriano? Tem. São 4. 2 delas são nomes. É mais para efeito de você conhecer o nome. É meio óbvio que você vai imaginar o quê? Que isso existe. Mas talvez você não saiba o nome dado a isso. Detalhe, já foi pegadinha de vestibular. A terceira é uma conclusão dessas duas. Mas é importante saber. E a quarta é a top. A quarta propriedade, ela vai te livrar de umas questões assim, tipo, mirabolantes e desafiadoras. Você vai dizer, cara, como é que faz isso? Olha o tamanho da conta. Ah, lembra da propriedade 4? Faz isso aqui, você resolve a questão. Sério, Adriano? Te prometo. Aguarda aí a propriedade 4. Você vai ver isso na lista que eu deixei lá no Estudos para você. Então, acabando essa aula, tem uma lista lá no Estudos. Vai lá e resolve ela. E lá já tem questão assim, tá ok? Qual é? Não vou te falar, eu não vou entregar o ouro aqui. Beleza. Propriedade 1. Vou começar com o exemplo. Qual é, ó a pergunta, qual é a probabilidade de cair o número 7 no lançamento de um dado comum? Qual é a probabilidade de você pegar um dado comum tradicional, jogar e cair o número 7? Vai lá. Que pergunta viajona. Não tem como cair o número 7 se vai de 1 até 6. É isso aí. Qual é a probabilidade então? 0, exatamente. Ok. Quando a probabilidade é 0, qual é o nome deste evento? Ah, probabilidade nula. Nulo remete ao 0, mas não é esse. Qual é o nome do evento? Evento impossível. Isso aqui é um C e somente C. Probabilidade 0, evento impossível. Evento impossível, probabilidade 0. Tamo junto? Beleza. Propriedade 2. Qual a probabilidade de cair um número menor que 10 no lançamento de um dado comum? Você vai jogar um dado e você quer que caia um número menor que 10.
Lembrando que num dado os números vão de 1 até 6. Qualquer número que eu jogar ali vai ser menor do que 10. Então vai acontecer. A probabilidade de quanto? 100%. Ou 1, que representa 100%. Show? Vamos lá. Quando a probabilidade é de 100%, qual é o nome desse evento? O que muita gente pensa, pode estar passando na sua cabeça, e já foi pegadinha de vestibular. Ué, se a probabilidade 0 é evento impossível, a probabilidade 1, 100%, é um evento possível. Mas vamos lá, qual é a probabilidade de cair um número primo no lançamento de um dado comum? Tem primo no lançamento de um dado? Tem. O 2, o 3 e o 5. Então também é um evento possível. Então o dar 100% não quer dizer que é possível. Pode dar uma probabilidade menor e o evento ainda assim é o quê? Possível. Tá, Adriano, então que evento é esse? Ele vai acontecer. E quando uma coisa vai acontecer, é um evento certo. É uma coisa certa. É assim que a matemática chama. Probabilidade 100%, evento certo. Evento certo, probabilidade 100%. Pegou na boa? De novo, eu sei que você imaginou que isso aqui ia acontecer, mas os nomes talvez não. Juntando, qual é a menor, o termo não é bem menor, mas enfim, qual é a menor probabilidade que pode acontecer? Zero. Não existe probabilidade negativa. Mas, professor, eu sou um azarado. Não fala besteira, criatura. Não existe azar, não existe probabilidade negativa. Adriano, qual é a maior probabilidade que pode acontecer? 100%. Ok? 1, né? Lembrando que o número 1 representa 100%. Ok. Não, mas eu sou um sortudão, eu sou muito top. Minha probabilidade é de 150% de acontecer alguma coisa. Isso não existe. 150% existe, mas não a probabilidade. Então a menor probabilidade do mundo é quanto? Zero. A maior é quanto? 1 ou 100%. Conclusão, toda probabilidade está entre 0 e 1. Essa é a propriedade 3. Toda probabilidade está entre 0 e 1. Você calculou uma questão de probabilidade, deu 1,2, 120%. Você fez alguma coisa errada. Adriano, minha conta deu negativa. Tem alguma coisa muito errada aí. Cuidado. E vamos à propriedade 4, que eu te prometi que ela era top para resolver algumas questões. Eu vou colocar aqui uma questão simples, que já foi questão da CAF, um vestibular aqui catarinense nosso, mas ela pode cair em alguns outros momentos. Propriedade 4 nesse momento. Se liga na questão, se liga na pergunta, que vai exemplificar isso e pode fazer você, cara, ter muitos resultados de resolver questões gigantescas de forma muito menor. Sabe-se que a probabilidade de um médico acertar um diagnóstico é de 95%. Calcule a probabilidade desse médico errar o diagnóstico. Aí se ele acertar mais ou menos, tá? Não viaja, né? Não tem mais ou menos. Ou ele acerta ou ele erra. Se ele acerta, em 95% dos casos, ele erra em quanto por cento? 5%. Probabilidade do evento complementar. A soma da probabilidade dos eventos complementares sempre vai dar quanto? 1. Sempre vai dar 100%. Então, numa questão de vestibular, ele pode ir lá e perguntar assim para você: qual é a probabilidade de acontecer isso? Aí você pensa: total, fiz. O que me interessa? Isso me interessa, 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 isso me interessa. Meu Deus, tem muito caso que me interessa, mas talvez só tenha um ou dois que não te interessam. Você calcula a probabilidade do que não te interessa, ela deu 30%. Se a probabilidade do que não te interessa deu 30%, do que te interessa é quanto? Adivinha? Adivinha? 70%. Porque a soma das probabilidades dos eventos complementares, ela sempre dá quanto? 100%. Sacou a ideia? Claro, a dança sempre é dividida em dois eventos? Não, eu posso dividir em três. Exemplo, a probabilidade de um time ganhar um jogo é 50%. De empatar um jogo é 30%. Qual é a probabilidade desse time perder um jogo? Ué, se ganhar é 50%. Empatar é 30%, já deu 80%. Ou um time ganha, ou empata ou perde. Então só pode ser quanto? 80 para 100 falta 20. Então você usou a probabilidade do complementar para descobrir uma nova quantidade. Essa é a propriedade 4. E às vezes você vai utilizar ela quando eu te peço para calcular a probabilidade de alguma coisa. E você vê que vai dar muito trabalho. Então calcula a probabilidade justamente daquilo que você não quer. O que complementa o 100% é a tua resposta. Pegou essa daí? Cara, é top. Fica ligado nessa propriedade 4 que ela pode salvar a sua vida. Bora lá, acho que eu te falei toda a parte teórica nessa primeira aula, demora um pouquinho mais, como eu te falei. Se fosse o caso, eu gostaria de pular, mas não dá. E agora eu vou te mostrar algumas questões. Bora lá então? Vamos aí para questões. Enem, o Enem ama probabilidade, o Enem adora cobrar questões que envolvem muito mais do que uma análise de gráfico e tabela. Pode analisar o gráfico, a tabela,
beleza, joga ali, deu. É mais ou menos por aí. Mas, vamos lá. Cuidado, sempre fique atento, né? O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são resultados da mais recente pesquisa de 2009, né, não é tão recente assim mais, realizada por um certo comitê. Beleza, então aí os dados. Ou seja, a velocidade de internet e o percentual já dado em porcento mesmo, em percentual dos domicílios, ok? Beleza, então já tem um 100% aqui, já está dividido. É só você analisar. Pergunta do Enem. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual é a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 mega nesse domicílio? Você vai analisar. Vamos lá. Tá, mas aqui tem um kbps, é kbytes. mbps, é megabytes. Eu tinha que saber isso. Isso é o que os vestibulares, quando cobram, falam de conhecimentos gerais. Você tem que ter um mínimo conhecimento de algumas coisas. Isso aqui ele identifica como um conhecimento geral. Ah, mas não é justo. Olha, a gente não está aqui para discutir se é justo ou se não é. Quer que eu te dê um exemplo? Você vai ter que conhecer de baralho. Oi? Baralho. Tem muito vestibular que vai fazer questões de probabilidade sobre baralho e não vai te dizer quantas cartas são baralho. Deixa eu fazer essa pergunta. Quantas cartas existe em um jogo de baralho? Vai lá. Quantas cartas? Ah, eu não sei, tô lembrando aqui do meu jogo de baralho. 52. É 54. Isso aí, aqueles dois coringuinha lá não vale de nada, tá? Isso é só pra dar mais jogo na canastra, se alguém sabe o que eu tô falando aí. Ah, mas aqui em casa a gente tem um baralho com 108 cartas. As vermelhinhas e as azuisinhas, ou preta e... Querido, isso são 2 jogos de baralho com os coringas. Um jogo de baralho tem 52 cartas. Quer que eu te prove por quê? Começa no Ás, que é o 1, e vai até o Rei, que é o 13. Tudo bem até aí? Ah, aí tudo bem. São quantos naipes? 4. 4 naipes. 13 cartas de cada naipe. 4 vezes 13, 52. Mas tem vestibular que vai cobrar uma questão de baralho e você precisa dessa informação e eles não vão te falar. Então você tem que ter um mínimo conhecimento disso. Aí, de novo, se a gente for discutir se é justo ou se não é, é outra história. Então tem que ter um conhecimento mínimo. Adriano, kbyte é uma coisa menor que megabyte? É. E daria para perceber pela ordem crescente que ele botou o gráfico. Mas mesmo assim. Vamos lá. Se a minha conexão é até 256 kbytes, eu tenho pelo menos 1 mega? Não. Entre 256k e 1 mega, entra nessa continha sim ou não? Não. Outra dica aqui, ó, fica ligado. Olha quanto detalhezinho numa questão simples que eu tô te ensinando aqui. Quando eu uso o termo entre, anota isso. Toda vez que na matemática eu uso o termo entre, eu não conto os extremos. Então aquele 1 mega não está sendo contado. Ele vai até o limite de 1 mega, mas 1 mega não conta. O 1 mega para contar eu não uso entre, eu uso de a. D, no caso, que é o próximo, então esse não queremos, de 1 mega a 2 mega. Agora eu estou contando 1 mega e estou contando 2 mega. Os dois entram na minha continha. Tudo bem? Vamos lá, de 1 mega a 2 mega, tem pelo menos 1 mega? Sim. Entre 2 e 4 megabytes? Tem, né? É maior. De 4 a 8? Sim. Acima de 8? Sim. Não souberam, não responderam? Não, eu não sei se ele tem mais de 1 mega ou não. Ele não vai entrar na minha conta. Isso aqui é uma questão bem legal em anos que tem eleição. E não só em ano que tem eleição. O vestibular gosta muito de cobrar o quê? Ah, o candidato A, o candidato B, foi feita uma pesquisa, tanto por cento não soube ou não respondeu. Em qual candidato votaria? Isso aí numa questão de probabilidade, claro, tem que olhar se isso vai entrar ou não. Mas fique ligado se isso vai entrar ou não na tua continha. Show? Vamos lá. 15 com 5, 20, mais 1, 2, 22. Então 22%. Era uma questão de análise de dado. Mas você tem que estar ligado no quê? Saber uma coisa de conhecimento geral, kbyte, megabyte, saber o entre e ainda o não souber não responder. Então simples, mas tem que estar ligado. Show de bola? Vamos mais uma? Do Enem de novo, olha que legal. Enem adora, vamos fazer. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões: rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Se você olhar na esquerda, ele colocou ali os graus Fahrenheit, né? Pra quê? Pra nada, só pra te encher o saco. O que interessa é da direita, que é graus Celsius. Bora lá. Vamos primeiro ver o quê? Pergunta, né? Escolhendo aleatoriamente uma das regiões para morar,
a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é. Vamos lá. Então, quais são as regiões adequadas para o Rafael? Todas aquelas que são menores que 31 graus Celsius. A bolinha pinta e você responde antes que eu fale. Região rural. Ela está abaixo de 31 graus Celsius? Sim, então fechou, me interessa. Interessa para o Rafael se mudar. A região comercial, interessa? Não. Aí o gráfico será que está muito bom? Cara, você está vendo perfeitamente que o tracinho do 31 ele está um pouquinho abaixo dessa linha aqui, ó. E que a bolinha está acima. Então, com certeza está acima de 31. Às vezes o Enem dá umas vaciladas e faz um gráfico não tão bonito. E vestibulares podem fazer isso também. Mas nesse caso aqui está bem entendido. Então, região comercial, não interessa. Próximo. Centro, interessa? Não, está muito alta a temperatura. Residencial urbano, interessa? Sim. E residencial suburbano, interessa? Também, sim. Então, são quantas regiões que interessam? 3. Num total de quantas? Vai lá, probabilidade. Probabilidade é uma divisão do que me interessa pelo total. Quantas regiões interessam para o Rafael? 3. Num total de? Num total de? Falei. Num total de? 4 ou 5? Ah, te peguei. Te interessam quantas? 4 ou 5? Vamos ler a pergunta mais uma vez. Escolhendo aleatoriamente uma das regiões para morar, a probabilidade que ele escolha uma região adequada às recomendações, mas ele vai se mudar uma das outras regiões para morar. Ele já mora no centro. Ele não vai escolher o centro de novo, ele vai se mudar. Então ele tem 3 possibilidades no universo de 4. E se você olhar no slide anterior, falava que ele ia se mudar. E as possibilidades eram aquelas 4 e não o centro. Então o total é de quê? 4. São 4 casos possíveis. Probabilidade é uma divisão do que me interessa pelo total. Quantos casos interessam? 3. No total de 4. Você ficou meio bravo comigo, eu sei, mas se for para você errar, eu prefiro te fazer errar aqui. Isso é tipo autoescola. O senhor da autoescola ele fala assim, né? Aqui você pode errar. Você vai lá e enfia o pé, né? Cuidado. Mas se é para errar, que você erre aqui e não lá no vestibular. Se eu tiver que te conduzir a um erro para te chamar a atenção, para te dar consciência, eu tenho que fazer isso agora. Então talvez eu fiz uma pegadinha que o vestibular é que fez na realidade, mas cuidado. Às vezes você olha, uma questãozinha de tabela, é só ler, responder e deu. Cuidado que pode ter uma pegadinha embutida ali. Sei que minha aula já está num tempinho extenso, mas tem mais 2 questõezinhas para eu fazer aqui contigo, então eu vou fazer, elas são rápidas de fazer, ok? Vamos lá, gabarito letra E. Próxima questão, questão 5. Um grupo é formado por 3 homens e 2 mulheres. Foram escolhidos, ao acaso, 3 pessoas desse grupo. Qual é a probabilidade qual é a probabilidade de as 2 mulheres do grupo estarem entre as 3 pessoas escolhidas? Cara, vamos para probabilidade mesmo. Muita coisa que talvez você faria mais de cabeça. Eu vou usar bem os elementos, tá? Vamos lá. Você vai montar um grupo de homens e mulheres. Se eu colocar lá 2 mulheres e um homem, a mulher A, a mulher B e o homem C, e eu trocar a ordem deles, forma outro conjuntinho? Não. E quando eu falo que não, é combinação. O que é probabilidade? Uma divisão do que me interessa pelo total. Total. Quantas pessoas tem? 5. Quantos eu quero escolher? 3. Então a probabilidade, embaixo, o número de elementos do espaço, do espaço universo, do conjunto universo, do espaço mostral, é o quê? Combinação de 5 tomados 3 a 3. Tudo bem? Tem 5 pessoas, eu quero 3. Total, combinação de 5, 3 a 3. Mas aí tá tudo, o que eu quero e o que eu não quero. Vamos lá, o que eu quero, que é o que vai em cima, o que me interessa? Que eu tenha as 2 mulheres e um homem. Então vamos lá, escolhe 2 mulheres. Combinação de 2 tomados 2 a 2, que vai dar 1, eu sei. Adriano, então não precisa nem fazer combinação. Eu só botei combinação para ficar bem matemático o negócio. Depois escolher um homem. Quantos homens tem? 3. Escolhe um. Combinação de 3, 1 a 1, que é 3. Então assim, ó, eu botei as combinações aqui meio de alegre, só para você entender que é tudo combinação. Mas, pô, se tem 2 mulheres, eu quero as 2, e não importa a ordem, uma possibilidade. Se tem 3 homens, eu quero 1, 3. Então, 1 e o 3 ali era meio óbvio. Adriano, faz as continhas, abre combinação, simplifica, 3 décimos, gabarito letra A. Não vou aqui enfatizar tanto as contas como eu abri a combinação, que isso já foi lá na aula de combinação. Pegou a questão? Simplesinha, e nós usamos combinação para resolver. Usamos análise combinatória. Eu fiz o conjunto e pensei, a ordem importa? Não, combinação. Analisei certo, fiz a combinação certa, abri o fatorial certo, a probabilidade foi o quê? Dividir. Então, de novo, cuidado para você não olhar que você errou, não entendeu probabilidade e achar que é probabilidade. Tem grande chance de ser análise combinatória, fatorial. Você tem que voltar nas aulas anteriores
entender melhor isso. Boa? Só para encerrar, uma questão um pouquinho que tem A, B e C, mas é legal para fazer. Olha só. Uma urna tem 9 bolas, cada uma marcada com uma das letras de A até I, ok? Alfabeto de A até I, vamos memorizar isso. Esmeralda sorteia 2 bolas para entrar na caixa 1, 3 na caixa 2 e 4, né, as 4 restantes na caixa 3. Tá o desenho bem bonitinho ali. Então, bora para as perguntas e vamos resolver. Letra A. Qual é a probabilidade da bola A, que a bola A esteja na caixa 1? O que é probabilidade? Uma divisão do que me interessa pelo total. Show! Qual é o total? Vamos fazer o total já de cara? Porque o total ainda não tem regrinha nenhuma, né? Vamos lá, coloquei a bola A e a bola B na caixa 1. As bolas AB na caixa 1, AB ou BA, a ordem importa? Não. Combinação. Quantas bolas tem? 9. Para a caixa 1 eu escolho quantas? 2. Então para a caixa 1 é a combinação de 9, 2 a 2. Caixa 3, quantas bolas tem? Tinha 9, já coloquei 2 na caixa 1. Sobraram 7, que eu vou escolher 3. Então combinação de 7, 3 a 3. Aí caixa 4, tinha 9, botei 2 na caixa 1. Botei 3 na caixa 2. Sobraram quantas? 4. Eu vou escolher as 4. Combinação de 4, 4, 4, que é 1. Então o total embaixo tá aí. Show? Até botei separadinho, ó. Caixa 1, 2 e 3. Agora vamos lá. Na caixa 1 ele deu alguma regrinha? Sim. A bola A tem que estar na caixa 1. Então a bola A tem que estar na caixa 1. Coloquei A na caixa 1. Tá vendo ali? Sobrou um espacinho para caixa 1. Quantas bolas eu tinha? 9. Já usei A. Sobraram quantas? 8 para um espacinho. Então na caixa A, para completar esse espacinho aqui, ó, é a combinação de 8, 1 a 1, beleza? Para completar agora a caixa 3, tinha 9, coloquei A e mais alguma, sobraram 7 para escolher 3. Então a caixa 2, no que me interessa, é a combinação de 7, 3 a 3. E na caixa 4 é a combinação de 4, 4 a 4. Tá dando de pensar bem, olha só. Se eu olhar aqui, eu vou cortar isso com isso e eu vou cortar isso com isso. A gente não fez diferença a caixa 2 e caixa 3, nem no que me interessa o que o total. Claro, porque na caixa 2 e caixa 3 eu não tive o quê? Regras, restrições. Então eu podia ter, nessa letra A, ignorado a caixa 2 e a caixa 3. Por quê? Porque não teve alteração nenhuma nelas. Eu só podia trabalhar com a caixa 1. Só que com cuidado agora importante. Essa questão é uma questão o quê? Discursiva. Essa aqui é a maneira mais bonitinha de apresentar ela. Se você não quisesse mostrar a caixa 2 e a caixa 3, ou seja, omitir isso, isso, isso e isso, porque vai acabar cancelando tudo e não vai interferir em nada, você teria que escrever isso. Trabalharemos apenas com a caixa 1, pois a caixa 2 e 3 não tem restrições. Pronto, aí você poderia fazer. Ainda assim corre um risco do corretor, sabe, olhar de cara feia para a tua questão. Da maneira que está aqui, não tem dúvida. Não tem dúvida por quê? Porque tá certinho, você usou todas as caixas, apesar que algumas não vão ter diferença. Resolve em cima, resolve embaixo, claro, resolve em cima o quê, né? Combinação de 8, 1 a 1, embaixo combinação de 9, 2 a 2. Porque isso aqui com isso aqui vai cancelar. Combinação de 8, 1 a 1 vai dar 8, embaixo vai dar 36, simplificando 2 nonos. Show de bola? Bom, então, letra B. Qual é a probabilidade de que haja exatamente uma bola com vogal na caixa 1? Então, Adriano, divisão, que me interessa pelo total. Você concorda que o total é o mesmo cálculo? Das 9 escolhe 2, das 7 escolhe 3, das 4 escolhe 4. É o mesmo total, já está calculado. Agora vamos lá. Eu quero que na caixa 1 eu tenha exatamente uma vogal. Quantas vogais eram? Você lembra? 3, né? A, E, I. Eram as bolas de A até I. E as vogais ali são A, E, I. Sim, você tem que saber português para fazer essa questão também. Beleza, vamos lá. Então, botar uma das bolas como vogal, quantas possibilidades? 3. Ou combinação de 3, 1 a 1, que é 3. Podia ser por combinação. Vamos lá de novo agora? Para preencher o outro espacinho de bola na caixa 1. Adriano, vamos lá. Quantas bolas eu tinha? 9. Foi alguma vogal lá naquela primeira bola. Só que eu não posso usar mais as vogais. Por quê? É exatamente uma vogal na caixa 1. Então as 3 vogais saem na minha conta. Sobram quantos? 6 para escolher uma. Então para completar a outra bola na caixa 1 é a combinação de 6, 1 a 1. Nas outras é aquela historinha de sempre. Combinação de 7, 3 a 3 e de 4, 4 a 4, porque não teve restrição ou alteração na caixa 2 e 3. Vai de novo, cancelar esse com esse e esse. Só sobrou isso aqui com isso aqui para você resolver, que vai dar 1/2. E na letra C, agora sim, qual é a probabilidade de que haja uma bola com vogal em cada caixa? Agora eu vou ter restrição na caixa 1, 2 e 3. Agora você tem que colocar todo mundo ali para resolver. Vamos lá, mas o total é o mesmo cálculo desde a letra A, que não muda, é a mesma analogia. Agora vamos lá, restrições.
probabilidade que haja uma vogal em cada caixa. Vamos colocar uma vogal na primeira caixa? Quantas vogais são? 3. Então, 3 possibilidades. Agora, na segunda caixa, uma vogal. 2 possibilidades. Na terceira caixa, uma possibilidade. Pegou? Ah, peguei. Tá bom. Agora vamos completar as bolas nas caixas que ainda não foram ocupadas. Uma vaguinha para caixa 1. Quantas bolas tinha? 9. Já usei as 3 vogais. Quanto sobrou? 6. Então, combinação de 6, 1 a 1, para completar a caixa 1. Para completar a caixa 2, cuidado. Ó o que eu estou fazendo. Eu estou voltando na origem e tirando o que eu já usei. É meio beabá? É meio passo a passo? É. Mas isso me garante não errar. Então, se você prefere fazer assim, demora um pouquinho mais, mas você não erra. Ah, não, eu já sou mais ligado, estou mais esperto aqui. Acelere, porque o tempo é importante. Mas, caso contrário, vai devagar. Quantas bolas eu tinha? 9. Já usei as 3 vogais. Já coloquei mais uma na caixa 1. Sobraram quantas bolas? 5. Para escolher quantas para fechar a caixa 1? 2. Então, para fechar a caixa 2, é a combinação de 5, 2 a 2. E por fim, aqui é meio óbvio, né? Adriano, para completar os 3 espacinhos da caixa 3, eu tinha 9, usei as 3 vogais, usei mais uma na caixa 1, usei mais 2 na caixa 2. Sobraram 3 para 3 espaços. Combinação de 3, 3 a 3. Então, na caixa 1 é 3, e aí para completar a combinação de 6, 1 a 1. Na caixa 2, 2 possibilidades, e para completar a combinação de 5, 2 a 2. E na caixa 3, 1, e para completar a combinação de 3, 1 a 1. 3, 3 a 3, perdão, que vai dar 1. E aí conta, 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 vai dar 2/7 a questão. Conta, conta, conta que eu acelerei de novo para gente ganhar tempo. Eu quero te ensinar a probabilidade. O abrir as combinações, isso já foi lá na aula de combinação. Pegou? A aula ficou um pouquinho extensa aí, mas eu queria te mostrar tudo e todos os exemplos possíveis, mas nós encerramos aqui. Meu muito obrigado por você ter ficado até aqui. Lembrando que lá no Estudos tem uma lista top para você fazer. Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.